Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, já a iniciarmos essa noite, já oferecendo ao nosso bom Deus a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Senhor, nós já queremos te louvar, te bendizer, te glorificar nessa noite, Senhor. Tu és o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, entregar o nosso impossível a Ti nessa noite. Começamos, Senhor Jesus, entregando todos os nossos pensamentos, toda a nossa audição, Senhor. Tudo que passa, Senhor, em nossos corações nessa noite, toda aflição, toda dor, toda perturbação. Nós queremos Te apresentar, Senhor, e Te pedir que a Tua misericórdia alcance-nos, Senhor, nessa noite. Derrama, Senhor, poderosamente, Senhor Jesus, a Tua misericórdia sobre nós. Nós queremos, Senhor, honrar o Teu santo nome, glorificar o Teu nome, Senhor, em todas as coisas que nós fazemos, Senhor. Assim como o Teu servo Francisco de Assis ensinou para os seus discípulos que primeiro precisa pregar com a vida e depois com as palavras, se forem necessárias. Nós queremos, nessa noite, já consagrar, Senhor, nossos pensamentos, consagrar os nossos olhos, consagrar a nossa boca, a nossa língua, os nossos ouvidos, Senhor, ao Teu preciosíssimo sangue. Que o Senhor possa já nos lavar, nos purificar, nos curar, Senhor, de toda enfermidade física e espiritual. Deixando, Senhor Jesus, cada um de nós nessa noite, Senhor, cheios da graça, cheios do Teu amor, do Teu Santo Espírito. Nós já Te pedimos, Senhor Jesus, as bênçãos e as graças que o Senhor tem reservado para nós essa noite, Senhor. Que o Teu amor, a Tua palavra, Senhor Jesus, venha nessa noite, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Fazer com que os nossos corações possam arder, Senhor, no desejo poderoso de estar contigo, Senhor. No desejo poderoso, Senhor, de caminhar contigo, Senhor. Numa fé viva e expectante, Senhor, de saber que todas as dificuldades que nós estamos passando, Senhor, é porque existe um bem maior reservado para cada um de nós, Senhor. Que o Teu nome que é santo, o Teu nome que é poderoso, ó Jesus, nós possamos louvar, bendizer e Te glorificar em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Porque nós reconhecemos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Aquele que realiza milagres, aquele que realiza prodígios, aquele que dá a cada um de nós sinais. Por isso nós queremos, Senhor Jesus, honrar o Teu santo nome, Jesus. Honrar, Senhor Jesus, a nossa vida, Senhor, para que ela seja, Senhor Jesus, amanhã glorificada no céu. Sim, amado irmão e amada irmã, se você está em condições agora, comece a orar dizendo para o Senhor que você quer preparar a tua vida para que um dia você possa ser coroado, coroada no céu. Porque a nossa vida não pode ser sem sentido. Nós não podemos viver aqui por acaso, de uma maneira qualquer, soprado como o vento, levando como uma folha seca. Nós precisamos glorificar o nosso Deus, a nossa vida. Nós sabemos que somos fracos, que temos necessidades, mas nós precisamos dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, faze-me forte, Senhor. Realiza em mim, Senhor Jesus, o impossível, Senhor. Realiza em mim, Senhor Jesus, aquilo que cada um de nós necessitamos nessa hora, Senhor. Se nós precisamos de saúde, Senhor, dê-nos saúde, Senhor. Se nós precisamos, Senhor Jesus, da graça, Senhor, de enfrentar todas as dificuldades, Senhor, realiza agora, Senhor Jesus, a graça de enfrentarmos, Senhor, todas as dificuldades. Ô amado irmão e amada irmã, coloca a tua mão agora sobre a tua cabeça e começa a clamar agora o sangue precioso de Jesus, que possa vir lavar, purificar todos os vasos sanguíneos da tua mente, da tua cabeça, para que você possa ser agora restaurado em todas as áreas da sua vida, porque tudo passa pelos nossos pensamentos, pela nossa mente. Sim, Senhor, nós consagramos agora, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa mente, Senhor Jesus, ao Teu preciosíssimo sangue, Senhor. E que pelo poder do Teu santo nome, Senhor, aonde todo joelho há de se dobrar no céu, na terra e nos infernos, nós queremos clamar agora o Teu poder sobre nós, Senhor.
que toda a nossa mente, todo o nosso corpo, Senhor, seja agora restaurado, Senhor. Edifica, Senhor, um tempo de graça, um tempo de bênção, um tempo de poder, Senhor, para que os teus servos não pereçam, Senhor, para que os teus servos, Senhor Jesus, não caiam, Senhor, para que os teus servos não fracassem, Senhor, mas para que o teu nome seja glorificado eternamente na vida de cada um, Senhor. Nós sabemos, Senhor Jesus, que vivemos um tempo de tribulação, Senhor, um tempo, Senhor Jesus, aonde o esfriamento, Senhor, aonde, Senhor Jesus, o desejo de viver o pecado, Senhor, aonde, Senhor Jesus, a igreja, Senhor Jesus, que somos nós, Senhor, e encontramos, Senhor Jesus, como templos vazios, Senhor, esperando, Senhor Jesus, ser preenchido pelo poder da graça, o poder do Espírito. Por isso, eis aqui, Senhor Jesus, um servo, eis aí, Senhor Jesus, esse servo, Senhor, esse povo de Deus, Senhor, que está agora acompanhando, Senhor, para clamar e suplicar, Senhor, a tua misericórdia e o teu amor na vida de cada um, Senhor. Ó meu amado irmão, minha amada irmã, comece a orar agora pela tua casa. Não tenha vergonha de orar pela tua casa. Se você abre a tua boca e proclama para que todas as paredes possam ouvir, para que todo mundo possa saber que tu és um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que a tua casa agora é revestida pelo poder do alto, que a tua casa agora seja lavada, purificada e liberta de todo o mal, e que bata retirada todo espírito maligno que tem entrado, que tem posto ordem na tua casa agora, em nome de Jesus, que caia por terra, que você seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, que a tua casa seja totalmente agora reinada agora pelo poder do Espírito Santo, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu creio, Senhor, que o Senhor há de realizar maravilhas em nossa vida. Eu creio, Senhor Jesus, que todo aquele que pede, que suplica, Senhor, o Senhor está com os ouvidos atentos, Senhor. Atento àquele que sofre, àquele que clama o teu poder, o teu nome. Vem, Senhor Jesus, realizar o poder, a tua graça, o teu nome santo nas nossas vidas, Senhor Jesus. Opera, Senhor. Opera na nossa inteligência. Opera, Senhor, na nossa capacidade. Dê-nos, Senhor Jesus, a capacidade de ver além, Senhor. Dê-nos, Senhor Jesus, uma visão espiritual poderosa. Purifica a nossa audição nessa noite. Nós clamamos, Senhor, para que toda palavra negativa, para que tudo aquilo, Senhor, que vem para destruir, Senhor, seja agora, Senhor, cancelado, Senhor. Seja agora transformado em bênçãos e graças, Senhor, pelo poder do teu santo nome, que é poderoso, Jesus. É o teu nome, Jesus, que nós clamamos nessa hora. Reina na nossa casa, reina na nossa vida, reina, Senhor Jesus, em todas as áreas. Eu começo agora, Senhor, consagrar, Senhor, e coloco agora, peço agora e clamo que esteja colocado agora os teus santos anjos, Senhor, sobre a minha casa, Senhor, sobre cada cômodo da minha casa, Senhor, sobre a porta da minha casa, sobre o portão da minha casa, para que o inimigo não tenha força e não tenha vez, Senhor Jesus. Eu sei, Senhor, que tudo pode ser mudado pela força da oração. Nada podemos, Senhor Jesus, por nós mesmos, mas o teu sangue precioso nos lava e nos purifica e nos restaura, Senhor. Vai clamando, meu amado irmão, vai clamando, minha irmã. Peça poderosamente agora que o Espírito Santo de Deus seja agora derramado na tua casa, na tua vida. Seja derramado agora nos teus filhos. Seja derramado agora naqueles que você ama. Vai apresentando para o Senhor agora toda a situação da sua família, toda a situação financeira, toda a situação de saúde, toda a situação, meu amado irmão, minha amada irmã, de desavença. Seja quem for a pessoa, seja quem for a situação agora, apresenta para o Senhor. Apresenta para o Senhor tudo que você viveu até o dia de hoje. Senhor, eu consagro agora a minha vida a Ti, Senhor. Eu sei que amanhã não me pertence, Senhor, mas eu peço agora, Senhor, abre o céu, Senhor. Modifica, Senhor. Restaura, Senhor. Abre os caminhos para mim nessa hora. E eu peço agora, ó Mãe Maria Santíssima, que a Senhora já possa passar à frente de todas as minhas necessidades. Que a Senhora possa agora esmagar a cabeça da serpente. Todo o mal que tem levantado contra mim, contra a minha casa, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, ó Mãe. Ele que deu à Senhora a autoridade de esmagar, de pisar a cabeça da serpente. Eu clamo agora como um filho amado, para que a Senhora tenha agora toda a liberdade de agir em favor da minha casa. Vai orando, meu amado. Vai orando, abre a tua boca, deixa as lágrimas lavar o teu rosto, mas não tenha medo de dizer para o Senhor: Senhor, olha que eu sofro, Senhor. Olha o que eu passo, Senhor. Mas não clama, não reclama. Simplesmente diga: eu confio em Ti, Senhor. Eu te apresento agora porque sei que o Senhor tudo pode. E o Senhor há de restaurar e edificar a minha casa no Teu nome, que é santo e poderoso. Restaura, Senhor. Restaura agora, edifica, Senhor Jesus, o tempo de graça.
Edifica, Senhor Jesus, o tempo de glória, Senhor. Sabemos, meus amados irmãos, que nós vamos passar por muitas tribulações. Enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos nessa terra, enquanto pensarmos, amado, que a vida era boa, você vai pensando o quanto agora o Senhor deseja que um dia você possa viver o que é bom de verdade no céu. O que é bom de verdade o Senhor tem guardado para cada um de nós, amado. Por isso você precisa perseverar. Por isso você precisa dizer não para o pecado. Você precisa dizer não para o adultério. Você precisa dizer não para a prostituição. Você precisa dizer não para a droga, não para a bebida. Você precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você precisa proclamar para que todos possam saber que Jesus Cristo é o teu Senhor. Não tenha medo de professar Jesus Cristo. Não tenha medo de dizer para todo mundo que você é uma pessoa de Deus e que você tem esperança e que você confia nele. Porque, amado irmão e amada irmã, lembra das palavras do Senhor: aquele que tiver vergonha de mim, eu não honrarei ele no céu. Eu, diante do meu Pai, eu não proclamarei que ele foi fiel. Por isso, amado irmão, nós precisamos testemunhar Jesus. Nós precisamos carregar o Senhor Jesus Cristo com o nosso testemunho. Nós precisamos dizer: Senhor, abre as portas do céu para nós, Senhor. Abre as portas do céu, Senhor, porque é lá que eu sei que eu tenho que habitar. Eu sei que cada cruz que eu carrego hoje, Senhor, é para a vitória que o Senhor está reservando para mim. Sim, meu amado irmão, é a vitória que o Senhor está reservando. Não jogue a tua cruz fora, mas abrace, tome coragem, peça força, clama, bota o teu joelho no chão e diga: Senhor, eu sei que o novo está guardado para mim. Vai se entregando agora no poder do Espírito Santo. Que o céu possa agora, meu amado irmão, derramar um fogo poderoso sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que as tuas lágrimas agora lavem o teu coração e a tua alma, para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não tenha medo. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é poderoso. Quem é poderoso é o nosso Deus todo, aquele que tudo pode, aquele que realiza milagres e prodígios. Entrega a tua história agora, entrega a tua casa, entrega a tua situação. Eu não conheço situação nenhuma que Jesus não pode botar a mão. Eu não conheço situação nenhuma, porque a palavra de Deus deixou bem claro para cada um de nós: tudo pode aquele que confia no Senhor. E se você confia no Senhor e apresenta a Ele agora as suas necessidades, não vai ser o desemprego, não vai ser aquela dívida, não vai ser aquele processo, não vai ser a situação de desavença, a situação de dentro de casa, a droga, a prostituição, o álcool. Não, meu amado, Deus não quer te dar solução para que você viva uma vida cômoda, para que você viva em cima do pecado, mas Deus quer te dar a condição para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que você possa dizer para todos que creem: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo edificou na minha casa uma obra nova, Jesus Cristo abriu o céu e derramou bênção sobre a minha vida. É esse o testemunho que Jesus quer ouvir de você, meu amado, para que você possa ter coragem, para que você saiba que Deus não tira nada de ninguém, mas Deus, Ele renova as forças, Deus restaura. Às vezes nós choramos por coisas que nós perdemos, nós choramos por coisas que nós desejávamos, mas se Deus não permitiu, amado, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Ô glória, vai entregando para o Senhor agora, entrega com toda a confiança. Se você chora porque aconteceu alguma coisa contigo, se você chora porque passou por uma dificuldade, feche os teus olhos, abre os teus braços e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou orgulhoso, orgulhosa. Vai entregando agora ao Senhor. Sim, Senhor Jesus, eu sei que estou nessa terra, Senhor, e cada um de nós, Senhor, pode passar por todas as situações, mas eu quero clamar agora, Senhor, que o Senhor coloque os teus anjos ao meu lado, Senhor. Só coloca os teus anjos, Senhor, à minha frente, Senhor. E tudo aquilo que são meus projetos, eu te apresento, Senhor. Apresenta os teus projetos, os teus sonhos. Apresenta para o Senhor. Apresenta para o Senhor essa enfermidade, essa doença, tudo isso que está acontecendo. Apresenta para o Senhor, porque ela há de passar e você não vai ser tocado por ela, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas se também acontecer de você ser tocado, o Senhor está contigo. Não tenha medo, o Senhor está contigo. E seja o que for que vier a acontecer, meu amado irmão, minha amada irmã, abre o céu para ti dessa hora. Clama agora a Deus e peça a Ele que te dê fé, sabedoria, luz, a capacidade de entender qual a vontade de Deus para nós.
Não tenha medo de proclamar que Jesus Cristo é o teu Senhor. Vá lavando, Senhor, com teu sangue poderoso, Senhor. Toma agora, Senhor Jesus, a vida de cada um de nós, Senhor, nos teus cuidados agora. Vai apresentando, meu amado irmão, minha amada irmã, a situação que você está, aquilo que traz ao teu coração agora, aquilo que traz ao teu coração o ressentimento, a dor, a dificuldade, é o que vem no teu coração agora. É como se você tivesse agora com o estômago cheio e você sentisse aquela vontade de arrotar como se fosse um vômito e vem um azedo na tua boca. É em nome de Jesus, apresenta agora tudo isso para o Senhor. Vai dizendo para ele: Senhor, eu consagro agora, Senhor. Eu consagro toda essa situação agora, o Senhor que pode. Eu te entrego agora essa situação, Jesus. E creio, Senhor Jesus, que pode demorar o tempo que for, mas a tua mão poderosa está guiando e tomando agora toda a situação, Senhor. Vai se entregando agora ao poder do Espírito. Você que está orando, coloca a mão sobre agora a sua cabeça e vai pedindo agora ao Espírito Santo para te dar a capacidade de aceitar tudo aquilo que você tem vivido, mas não é aceitar com comodismo, mas de aceitar e colocar nas mãos do Senhor agora. Sim, Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor pode operar sobre a minha vida, Senhor, que o Senhor pode mudar, Senhor Jesus, todas as realidades que eu tenho vivido, Senhor. Opera agora, Senhor Jesus, sobre a minha mente e me dê, Senhor Jesus, um pensamento novo, Senhor. Dê-me, Senhor Jesus, uma inteligência nova, uma capacidade nova, Senhor. Para que seja restaurada agora a minha dignidade, Senhor Jesus, de filho de Deus, Senhor. Restaura, Senhor, tudo aquilo, Senhor Jesus, que fizeram contra você, meu amado irmão, minha amada irmã. Você pode dizer agora com todas as palavras: Deus sabia o que era melhor para mim. Por isso que Ele permitiu que isso acontecesse. Não foi a vontade do homem que prevaleceu, por mais que o homem se dobre para fazer aquilo que é mal, mas em nome de Jesus, Jesus está contigo. E Ele permitiu, porque Ele sabia o que era melhor para você. Deixe o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Deixe o Espírito Santo tomar conta da sua história. Deixe o Espírito Santo tomar conta da tua casa. Vai clamando agora o sangue poderoso do Senhor. Vai clamando agora o nome do Senhor, que é poderoso, e Ele pode mudar todas as coisas. Deixe o Senhor Jesus. Deixe o Senhor realizar o impossível, meu amado. E você que tem sonhado, você que tem vontade, coloca agora na mão do Senhor esse pedido. Apresenta para Ele. Eu não sei o que está pedindo, mas peça ao Senhor agora com essas palavras que você queria pedir. Fala para Ele essas palavras: Senhor, eu creio. Deixa o Senhor mudar a tua história, amado. Deixa o Senhor mudar a tua história. Eu sei que tem pessoas pedindo por outras pessoas. Eu sei que tem pessoas pedindo agora por situações de desavenças. Eu não vou citar, mas eu coloco no meu coração forte mesmo pessoas que estão querendo essa restauração. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor vai restaurar não só essa pessoa, mas toda a convivência, toda a história, e você vai poder proclamar um dia que Jesus Cristo realizou maravilhas na tua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a ti, Jesus. Só tu és, Senhor, o Deus do impossível. Só tu és, Senhor, aquele que pode realizar todas as coisas. Muito obrigado ao Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Bendito és tu, Senhor Jesus. Amado irmão e amada irmã, nós hoje não estamos tendo um grupo de oração como o costume, com música, mas eu quero convidar você a pegar a palavra, que nós vamos fazer esse momento de oração novamente, já pedindo ao Senhor a restauração das áreas da nossa vida. Mas eu quero pedir a você que, se tiver condições, pegue a sua Bíblia e vamos proclamar uma palavra que só são 2 versículos. Romanos 12, do versículo 1 e versículo 2. Para você ver o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós nesse tempo agora, como essa palavra é forte. Como o Senhor quer realizar maravilhas em nossas vidas.
E a palavra do Senhor diz assim para nós: agora, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes como sacrifício vivo, santo e aceitável. Seja esse o vosso culto espiritual. Não vos ajusteis a este mundo, e sim transformai-vos com uma mentalidade nova, para discernir a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amado, essa palavra ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa, ela convida a mim e a você nessa noite a tomar uma atitude cristã, a dizer não para o pecado, a fugir do pecado e oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. Aí você diz assim, mas é para queimar como antigamente, queimar nas chamas, é para cortar a cabeça. Não, meu amado, isso foi naquela época. Hoje até que tem também lá, você vê que está sacrificando muita gente lá na Arábia, sei lá, naqueles lugares lá que os muçulmanos lá pegam os cristãos e corta a cabeça. Mas veja comigo uma coisa, quando você deixa de colocar aquilo que o seu corpo tem como vício, você está fazendo um grande sacrifício, meu amado. Por exemplo, a pessoa que bebe, ele dizer não para a bebida, é o corpo dele que está sendo oferecido agora como sacrifício, santo e aceitável, sacrifício vivo. O que é que nós precisamos entender? Ele diz, por misericórdia de Deus, misericórdia de Deus. É Deus que age poderosamente em nosso favor. É Deus que age poderosamente na nossa vida. Vamos pegar um exemplo. Santa Faustina, não sei aí alguém já leu o Diário de Santa Faustina. Santa Faustina, ela pede a Jesus, um determinado momento da vida dela, ela sentia muita fraqueza, ela vivia uma anemia profunda, ela vivia hemorragias. Então Santa Faustina, ela sofreu de tuberculose. Então, aquilo era uma febre violenta, ela escarrava muito sangue, e Santa Faustina chegou um momento que ela não suportava aquela dor, aquele sofrimento, e ela falou para Jesus, Senhor, tira de mim esse sofrimento, tira de mim, porque eu não aguento nem rezar, Jesus. Só que ela foi convidada por Jesus para ser a portadora da misericórdia. E ali você vai entender a profundidade do chamado que Deus fez a Santa Faustina. Perceba uma coisa, quando Jesus tirou a enfermidade dela, ela respirou gostoso, o ar entrava no pulmão e ela sentia aquele alívio. Ela sentiu bem demais, o sorriso veio assim que nem ela dava conta. De repente, ela foi para a igreja, ajoelhou diante do sacrário, da cruz do Senhor, e começou a orar pelas almas para entrar na vida eterna. E as almas, ela via as almas e ela não conseguia que essas almas entrassem. Ela oferecia a Jesus orações, ela fazia as mesmas orações, nada acontecia. E ela falou, Jesus, o que está acontecendo? Por que eu não consigo ver as almas entrar mais no céu? E Jesus falou para ela, porque para conseguir, você precisa oferecer-se em sacrifício. E aí ela falou, Jesus, por essas almas, então traz de volta a doença. Deixa ela, porque eu não posso ver. Dói muito mais não ver elas entrar no céu, se perderem para o inferno, do que essa doença em minha vida. Aí logo em seguida ela voltou a ter a tuberculose, voltou a fraqueza, voltou toda aquela situação, mas quando ela orou que viu as almas entrando no céu, ela sorriu e chorou. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei o que você está vivendo,
mas oferece sacrifício ao Senhor. Oferece pela salvação da tua casa, porque nós precisamos ser pessoas mais de graça, graça de Deus. Nós precisávamos ser uns cristãos mais fortalecidos pela graça. Mas para muitas das vezes essa graça ela ser derramada do céu sobre nós, essa graça frutificar em nossa vida, meu amado. Eu sei que nós não temos como merecer, porque somos pecadores, não merecemos. Mas nós podemos perseverar pedindo: Senhor, abre o céu e restaura a minha vida. Restaura a minha casa. Abre o céu, Senhor Jesus. Aí você pode estar pensando agora assim, então quer dizer que eu só vou alcançar alguma coisa na minha vida se eu viver sofrendo? Não. Você não entendeu. Tem certas pessoas que têm que abraçar esse chamado, como Faustina, e tantas outras também teve que abraçar esse chamado. Mas eu quero que você lembre de um detalhe que aconteceu na vida de uma senhora com Padre Pio. Uma senhora muito bonita, ela tinha uma família também muito bonita, e ela pediu a Padre Pio que orasse por ela, pedisse a Deus por ela, porque ela tinha medo de perder o esposo, de perder um filho, porque ela ia sofrer muito se acontecesse isso. Aí Padre Pio falou bem assim: não precise se preocupar, porque você vai antes deles. Nada disso você vai presenciar. Aquela mulher viveu com uma espontaneidade para Deus, com uma alegria tão grande, uma fé tão viva, que ninguém via ela com uma tristeza sequer. Ela já acordava louvando, glorificando a Deus e sorrindo. Quando alguém adoecia, ela ia lá sorrindo e falava: confia, o Senhor vai te restaurar. Ela sorria. Ela tinha uma alegria imensa. Ela recebeu uma graça e morreu sorrindo, olhando para o esposo e para os filhos e despedindo. Essa é a história dessa senhora. Então eu quero dizer para você, ela não teve doença nenhuma, ela não passou por nada, mas ela louvou, bendisse o Senhor, glorificou o Senhor, não saiu murmuração, não saiu reclamação. Eis aí um grande segredo. Glorificar o Senhor, esperar no Senhor. Então você que tem um processo na justiça, você que está passando por uma situação difícil, você que está tendo uma dificuldade aí na sua casa, não, meu amado, não é correr no telefone ou correr para alguém e querer pedir socorro, não, é o Senhor primeiro. É o Senhor. E digo de passagem, né? Até quando está doente, diz lá em Eclesiástico: vós que se encontram doentes, apresentai ao Senhor e procurai um médico. Apresentai ao Senhor e procurai ao médico. Tá? Isso está lá no livro de Eclesiastes. Então, meu amado, nós precisamos compreender que a vontade de Deus para nós é que nós façamos da nossa vida um exemplo, da nossa vida um testemunho. Então, Deus não convidou você para viver no pecado. Deus não Deus não nos chamou para poder viver humilhando, pisando, com orgulho. Muitas coisas às vezes acontecem com nós, até para poder quebrar um pouco o nosso orgulho, para fazer nós botar os pés no chão e falar: Senhor, eu sei que eu não posso, que eu não sou nada. E aí, meu amado, nós precisamos buscar na nossa cabeça, na nossa inteligência, a renovação. Não é isso que ele diz? Não vos ajustei a esse mundo, e sim transformai-vos com uma mentalidade nova. Qual é a mentalidade nova, amado? Você vai ter poder? Você está assistindo muito desenho animado, Super-Homem, esses trem assim? Não existe, amado. Cai na real. Quem tem poder é Deus. E quem pode todas as coisas resolver daquela pequena coisa até a grande, se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que é Senhor de cada um de nós. Agora, lembre de uma coisa. Muitas das vezes, você plantou e você vai colher. Eu plantei e eu vou colher. Às vezes eu não olhei muito, mas meu egoísmo, meu orgulho, pisei nos outros, fiz alguma coisa com os outros. Ah, meu amado, para esse orgulho ser quebrado. Você sabe quando assim a dona de casa, até um também, né, passa um pano em casa que vai lá enxaguar aquele pano e tosse,
você que cai até a última água do pano, dá uma sacudidazinha para poder abrir de novo, joga no rodo e continua o trabalho. Você faz isso às vezes, várias vezes, até limpar. E assim, várias vezes acontece comigo e com você, para o Senhor limpar. Limpar o teu coração, limpar o meu coração, tirar da minha mente toda imundície, todo pensamento negativo, tudo aquilo que me destrói, tudo aquilo que me afasta de Deus. E aí uma coisa que eu vou dizer como discernimento, aqui diz, para discernir a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. O que é bom, aceitável e perfeito. Nós sabemos de antemão que o que é de Deus não é. Não tem dificuldade de saber. Não adianta a gente discutir essas coisinhas, porque dentro de você, você sabe. Você sabe o que você realmente precisa fazer para ser uma pessoa de Deus. Você pensa que está difícil, olha só. Deus ouve a oração do justo, não é? Lembra de José? José entrou no quarto. Eu digo quarto porque eu acho que ele entrou no quarto. José foi fazer a oração dele e falou com o Senhor. Só que depois José pensou, eu vou deixar ela, vou fugir, diz os biblistas, os intérpretes, que José pensando assim, ele falou, eu não vou botar a culpa nela para não ser apedrejada, para Maria não ser apedrejada, mas eu vou embora. E aí vai pensar que foi eu que fiz, eu que vou ficar sujo, e eu vou fugir, eu vou embora. Só que o anjo apareceu ele em sonho, falou, José, não senhor, Maria está esperando um filho por ação do Espírito Santo de Deus. Ninguém precisou falar mais nada. Então quando Deus falar no meu coração, no teu coração, ninguém precisa falar mais nada, amado. Por isso que quando Deus derrama um facho de luz, o Espírito Santo adentra no meu coração, na tua mente, no teu coração, ninguém precisa falar nada. Lembra que está lá em Hebreus? Que vai chegar o tempo que ninguém vai precisar falar, Jesus está ali, Jesus está lá. Não, mas eu imprimirei em seus corações a minha lei e gravarei em suas mentes a minha vontade. Então nós precisamos compreender que Deus, Ele está realizando na vida daquele que procura, daquele que quer caminhar com Ele, daquele que ora, daquele que debruça sobre a palavra, daquele que deseja. É assim, Jesus não vai ser amigo de uma pessoa que vem aqui de vez em quando, que faz de vez em quando. Não estou tipo assim, criticando, nem tampouco discriminando ninguém. Vocês me entendam. Eu estou falando de mim e de você. Se quiser ser íntimo do Senhor, se quiser ser de Jesus, nós precisamos estar lendo a palavra todo dia, estar fechando nossos olhos, fazendo a nossa oração, pedindo ao Senhor para abençoar cada pessoa que nós amamos, pedindo ao Senhor para passar sobre todas as situações da nossa vida, entregando o nosso dia. Sim, meu amado, aí Jesus está contigo. Você fala, não, Jesus está contigo. Você está fazendo um compromisso. Tem uma outra história também que nos ajuda muito a refletir, que o Senhor marcava um horário com Jesus. Ele ia para a igreja e todo dia aquele horário ele sentava no banco e falava para Jesus, Jesus, cheguei. E em determinado dia, passou um tempo, o sacristão, o padre ali, reparou que aquele senhor não veio mais. E perguntando um outro, tal, o que foi que aconteceu? Que ele não veio mais, você sabe o que aconteceu com ele, tal. Ah, padre, ele adoeceu, precisou fazer uma cirurgia, está no hospital internado. Ah, o padre, eu vou lá visitar ele. Ah, o padre arrumou uma folga lá e pã, foi lá visitar o senhor, um senhor que sentava na frente. Chegando lá, o padre falou com ele assim, ô meu irmão, estou sentindo uma falta de você na igreja. E ele falou assim, ô padre, que bom que o senhor está sentindo falta de mim. O senhor então está sempre reparando que eu estava ali, né? Ele falou assim, pois é, moço, eu sei também que você está sentindo muita falta de estar lá. Não, padre, não, eu não sinto falta não, porque toda vez que eu ia lá para falar com Jesus. Aí eu deixei de ir, mas Jesus vem aqui todo dia falar comigo. No mesmo horário que eu ia lá, Jesus viu que eu não posso ir, ele vem aqui e conversa comigo, fala comigo, sorri para mim,
despede e fala até mais. Logo mais você estará novamente lá. Então, o padre parou e pensou, é verdade? Aí eu te pergunto, e você acredita? E você acredita? Eu acredito, meu amado. Eu acredito que se eu tenho um compromisso com Jesus, Ele vai ser fiel, Ele vai me honrar. Se eu honrar aquele compromisso, Ele vai ser fiel junto comigo. Ele não vai me deixar só. Não vai. Pode levantar o mundo todo contra você. Você pode dizer que não tem mais saída para você. Mas na hora que Ele quiser, Ele vai honrar você. Ele vai honrar a tua casa, Ele vai honrar a tua família. Porque honrar não é a glória do mundo, amado. Honrar é a graça que leva para a salvação. Honrar é um dia você adentrar no céu e saber que você venceu. Porque é isso. Nós estamos numa luta, batalha, numa guerra. O mundo é uma guerra, meu amado. Cai na real. O mundo é uma guerra. Você conhece um casal e de repente está separando, porque está o fulano ou a mulher, esse se perdeu, entrou na onda desse mundo e agora não teve uma mudança de mentalidade, de repente está traindo o esposo, está traindo a esposa e está ali se entregando às graças de Satanás. E Satanás o que faz com a pessoa? Cega ela, ensurdece ela e leva ela para o inferno. Porque quem não sabe para onde anda, o Satanás sabe para onde leva. Uma coisa é certa, nós precisamos lutar, meu amado. Eu não estou dizendo que eu sou melhor não, amanhã eu posso estar vivendo tudo isso que os irmãos vivem, mas eu posso dizer para você uma coisa, hoje é o dia que o Senhor fez para nós, amanhã pertence a Ele. Então nós precisamos ter consciência de confiar ao Senhor as nossas preces, a nossa oração. Santo Rosário, entrega total, você não vai ser melhor do que ninguém. Não vai ficar livre dos problemas, mas você vai carregar no seu coração uma certeza. Eu sou de Jesus e Jesus agrada comigo. E Ele estará contigo aonde quer que você vá. Então, só para a gente poder começar a orar de novo, a palavra diz assim, agora, irmãos. Então, eu falo para nós. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você. Agora, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes como sacrifício vivo. Então eu queria convidar você agora a apresentar para o Senhor toda a sua necessidade. A apresentar para o Senhor, dizendo para Ele que você confia. Porque o Senhor, meu amado, Ele não quer a solução do teu problema, mas Ele quer a tua salvação. E junto com isso Ele vai te dar toda a restauração em tua casa, em tua vida, em tudo aquilo que você viveu até hoje. Vai confiando a Ele, vai entregando, Senhor, eu confio totalmente em Ti, Senhor. Eu quero Te entregar, Senhor Jesus, tudo aquilo que perturba a minha mente. Eu quero Te entregar, Senhor, tudo aquilo, Senhor Jesus, que tira, Senhor, a minha mente do foco, Senhor, a minha vida do foco. Eu Te peço, Senhor Jesus, agora, que o Senhor possa me dar a graça de ser ajustado, Senhor, para que eu viva uma vida, Senhor Jesus, digna, Senhor, de filho de Deus, de filha de Deus. Vai se entregando, minha amada irmã, meu amado irmão, vai se entregando agora ao poder do Espírito Santo, vai pedindo, Senhor, agora que renova as tuas forças, que restaura as tuas forças, vai entregando agora, Senhor, que a tua palavra sirva agora como um anúncio poderoso na minha vida, Senhor, para que eu possa ser um homem cheio de paz, para que você possa ser uma mulher cheia de paz, porque o Senhor adentra no teu coração e te dá a paz verdadeira. É Ele que confia, é Ele que dá-nos a paz, meu amado. É Ele que faz de nós novas pessoas. É Ele que muda toda a situação da nossa casa e da nossa vida. Sim, Senhor, nós cremos poderosamente no Teu Espírito, Senhor, que é derramado, Senhor Jesus, cada um de nós, Senhor. E nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor pode mudar as realidades, Senhor. Aquilo que do invisível o Senhor possa agora fazer visível na nossa vida, Senhor. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor já pode, Senhor, mudar toda a nossa realidade, Senhor. Cura, Senhor. Cura nossas vidas, Senhor. Cura, Senhor Jesus, de toda enfermidade. Cura, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, Senhor. Que o mal, Senhor, caia por terra, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus. Nós cremos poderosamente, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Traga agora, Senhor, a bênção poderosa, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Senhor. Restaura o nosso ser, Senhor. Restaura, Senhor Jesus, a nossa dignidade, Senhor. Dê-nos, Senhor Jesus, a firmeza, Senhor. Vai apresentando, meu amado. Vai confiando, minha amada irmã. Peça saúde ao Senhor.
Desde o Senhor Jesus, abençoa agora, Senhor, a minha vida, Senhor. Coloca a tua mão sobre a tua fronte e vai pedindo, Senhor, agora que tenha inteligência, capacidade, vai mudando todo o seu raciocínio, tudo aquilo que você precisa agora ser transformado pelo poder da palavra, ser transformado agora todas as situações que está na tua mente, que cai por terra agora toda a dificuldade que você tem tido, tudo aquilo que você tem de aceitar e ao mesmo tempo de orar, toda a dificuldade que você tem tido de crer na mudança, no poder de Deus agindo na vida daqueles que você ama. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode curar, que o Senhor pode realizar maravilhas, Senhor. Eu creio, Senhor, que pelo poder da tua palavra, Senhor, tudo pode ser mudado, Senhor. Restaura poderosamente, Senhor, a minha casa, Senhor. Restaura, Senhor Jesus, na dignidade de filho amado de Deus, de filha de Deus, minha amada irmã. Opera, Senhor, maravilhas no nosso meio, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Jesus. Vai desejando o novo de Deus para você agora. Ora por você, amado. Eu convido você a orar por você. Vai pedindo ao Senhor agora que te dê forças física e espiritual. Restaura, Senhor Jesus, agora todo o meu sistema imunológico, Senhor. Restaura, Senhor Jesus, agora a minha visão, Senhor. Restaura a minha audição, Senhor. Dê-me, Senhor Jesus, palavras, Senhor, de edificação, Senhor. Palavras, Senhor Jesus, que exaltam o teu santo nome, que glorificam o teu santo nome, Senhor. Que a minha vida seja um grande testemunho aonde quer que eu vá, lá no meu trabalho, Senhor, na minha casa, Senhor, aonde quer que eu vá, Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa agora me dar a dignidade, Senhor, de ser um homem de Deus, de você ser uma mulher de Deus, que o poder do Espírito Santo, amado irmão e amada irmã, restaura poderosamente a tua vida. Não tenha medo de proclamar que Jesus Cristo é o teu Senhor. Não tenha medo de clamar esse sangue poderoso sobre a tua vida, sobre a tua casa. Restaura, Senhor, conforme a tua promessa, Senhor. Assim como o Senhor diz lá em Isaías 53, amado irmão e amada irmã, que Jesus morreu na cruz, que ele subiu ao madeiro e carregou sobre ele as nossas enfermidades. Eu convido você a tomar posse poderosamente, que o Senhor tirou de ti toda a enfermidade, que cai por terra agora tudo aquilo que tem lançado contra ti, que todo o mal que tem lançado contra ti, contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu trabalho, contra a tua situação financeira, contra tudo aquilo que você tem vivido, amado, que seja agora quebrado e destruído pelo poder do Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo de Deus, que arrasa e muda todas as coisas em favor daquele que crê. Sim, Senhor, restaura a minha casa, restaura a minha vida, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que cai por terra agora toda a enfermidade no nome poderoso de Jesus Cristo. Que cai por terra agora tudo aquilo que são descrença, que tudo aquilo que foi lançado contra ti, toda inveja, toda maldade, meu amado irmão, minha amada irmã, que foi lançado contra ti agora, em nome de Jesus, seja quebrado e seja destruído pelo sangue poderoso do Senhor. Que a cruz do Senhor agora possa restaurar a tua dignidade de filho de Deus, de filha de Deus, e que a tua casa possa proclamar para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Assim como Neemias, assim como os homens de Deus, pode dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. Você vai dizer com choro, com lágrimas, com toda a força do teu coração: eu e minha casa serviremos o Senhor, porque o Senhor é Senhor de todas as coisas, meu amado. O Senhor pode mudar todas as realidades. Por isso nós cremos, Senhor, que o teu nome que é santo e poderoso, o teu nome que restaura cada um de nós, Senhor Jesus. O Senhor nos convida essa noite, Senhor, a ter coragem de enfrentar, a ter coragem de dizer não para o pecado, a ter coragem de dizer para que todo mundo saiba que o Senhor é Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor da nossa história. Abra o céu nessa hora, Senhor, para que cada um de nós seja restaurado, Senhor, seja purificado pelo teu sangue poderoso, e que nós possamos tomar posse que sobre esse madeiro o Senhor carregou cada uma das nossas chagas, das nossas enfermidades. Vai desejando
Vai desejando o novo de Deus para ti agora. Vai desejando agora ver esse mal cair por terra, meu amado irmão, minha amada irmã. Mas creia, não porque nós estamos orando, mas creia porque você crê num Deus que pode mudar todas as coisas. E eu quero dizer para você, minha irmã, que está orando agora, você possa lembrar daquela passagem daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E ela pensou no coração dela, ainda que eu tocar na veste dele, eu serei curada. Por isso levanta os teus braços e toca no Senhor agora, no teu coração, na tua alma, e creia poderosamente que essa enfermidade ela cai por terra, porque Jesus Cristo é Senhor da tua vida, Jesus Cristo é Senhor da tua história. Não tenha dúvida, não tenha medo. Sim, Senhor, abre o céu agora, Senhor, e sobre esse madeiro, Senhor, eu creio, Senhor, o Senhor carregou todas as minhas enfermidades, o Senhor carregou, Senhor, todo o meu impossível, Senhor, e eu tomo posse, Senhor. Lava-me, Senhor, com teu sangue e restaura-me, Senhor. Me dê a dignidade de filho de Deus, Senhor, filho amado de Deus, Senhor Jesus. Restaura, meu amado irmão. Seja agora a tua casa, a tua história restaurada. Ore por ti, ore por ti, ore por ti. Entrega-se ao Senhor e confia a Ele. Uria labaria, 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 queria labaria, 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 labaria. Uria labaria, 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 labaria. Uria labaria, labaria, eu não sei o que você está passando, meu amado. Eu não sei o que você está vivendo. Mas não há um remédio. O único remédio se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor da nossa história. Ele é Senhor que cura, Ele é o Senhor que faz nova todas as coisas. Mas a cura não vem porque você desejou, mas porque você crê. Se você crê que Jesus carregou sobre si, sobre o madeiro, todas as nossas enfermidades, você vai entender que você sendo lavada pelo precioso sangue do Senhor, você é restaurado e liberto de todo o mal, de toda enfermidade, de todo o mal que tem levantado contra ti, de todo inimigo que tem batido em você, porque você tem deixado uma brecha, você tem aberto o pecado, você tem sido conivente com o pecado na sua vida. Em nome de Jesus, renuncia a todo o mal e diga para o inimigo que você pertence a ele. E nós sabemos que o Senhor faz nova todas as coisas, que o Senhor muda a história de cada um de nós. E tem uma palavra que o Senhor traz para nós que está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 17 e 18, ele diz assim: assim, ele veio e anunciou a paz a vós que estavais longe, e a paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Temos acesso junto ao Pai. É palavra do Senhor, meu amado. Porque eu e você precisa crer na palavra. Se você tem acesso junto ao Pai, se eu tenho acesso junto ao Pai, é porque Jesus se entregou por nós. É porque Jesus abriu o céu para nós e Ele deixou isso bem claro e você tem que crer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, quem será contra ti, meu amado? Confia nele. Eu sei que as muralhas, elas parecem permanecer de pé. Mas ora, ore, ore e você vai ver as muralhas cair. Amém, meu amado? Que Deus possa nos abençoar. Eu convido você, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, já pedindo por todos os irmãos que estão sofrendo com essa pandemia, todos aqueles que estão passando por dificuldades, que o nome do Senhor, que é poderoso, possa restaurar, possa edificar os corações e dar vida nova a cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e amada irmã, enquanto nós orávamos, vinha no meu coração a pessoa de João Paulo II.
o São João Paulo II. Que São João Paulo II possa, eu não sei porquê, mas que ele possa nessa hora estar conosco, que ele possa interceder por nós, por cada um de nós que estamos aqui fazendo essa oração. Que você possa, você que não conhece, possa procurar conhecer mais sobre João Paulo II, São João Paulo II, e que ele possa nos dar a bênção e nos dar a graça nessa noite. E tudo isso que nós fizemos aqui essa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, foi com Jesus e Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe.